Olá, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, né? Eu gosto sempre de lembrar que você pode assistir a programação da Boas Novas, especialmente o Cabeça para Cima, não só pela sua televisão, mas também pelo seu computador, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, em qualquer lugar que você esteja. A Boas Novas, ela está sempre aí, pertinho de você, pelo site www.boasnovas.tv. E a gente pode se expandir, a gente pode atingir novos desafios, porque a gente tem pessoas muito especiais que também nos acompanham, que apostam na Boas Novas, que confiam na nossa programação e querem tê-la sempre pertinho de cada um. São os nossos queridos semeadores. Nossos agradecimentos a você. Você é semeador que faz toda a diferença, seja qual for a sua atitude de semear. Quando você ora pela Boas Novas, você nos ajuda. Quando você semeia, colocando finanças, colocando seus recursos financeiros, seja de que valor for, você também nos ajuda. Lembro que o nosso desafio é para que cada um possa contribuir com pelo menos R$1 por dia, R$30 por mês. Você talvez possa pensar que R$1 não faz nenhuma diferença. Para nós faz. E a sua contribuição, ela é fundamental. Você é coluna aqui na Boas Novas. Muitíssimo obrigada. E o próprio Senhor Deus, que pode fazer todas as coisas, Ele lhe retribua, atenda aos desejos do seu coração. E você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado por essa programação, fica aí o desafio. Se torne um semeador, venha fazer parte desse grande exército de semeadores de Boas Novas. Liga 2126-300 ou entra no site, o www.boasnovas.tv e seja também um semeador, uma coluna, para que a gente possa manter 24 horas de programação saudável, entregando em qualquer lugar do Brasil e fora dele. Sempre com programas que informam, que orientam e que edificam a sua vida. A homeopatia é um tipo de tratamento alternativo que tem sido cada vez mais utilizado aqui no Brasil. A própria Organização Mundial de Saúde, ela tem recomendado o uso da homeopatia como uma medicina alternativa e complementar. Mas aí, você conhece como funcionam os tratamentos homeopáticos? Não? Cabeça para Cima de hoje vai esclarecer tudo isso para você. Falar como funcionam, tirar dúvidas e também esclarecer mitos. Logo após o nosso informativo. Continuo com vocês ali no debate. Mais de 2.000 remédios diferentes extraídos de substâncias vegetais, animais e minerais, a homeopatia se propõe a estimular o sistema imunológico, restaurar o equilíbrio energético do paciente com base nos sintomas e tratar qualquer doença, embora nem todos os indivíduos se beneficiem integralmente com a terapia. A Organização Mundial da Saúde recomenda a sua prática como medicina alternativa e complementar. No Brasil, foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1980 e é utilizada pelo Sistema Único de Saúde desde 2006. De acordo com a homeopatia, o indivíduo não tem apenas uma doença. Ele carrega um desequilíbrio que se manifesta de diferentes formas ao longo da vida. Por esse motivo, a função do médico homeopata é restaurar o organismo aos estágios que precedem a vida, no caminho da cura. É considerada, portanto, um tratamento preventivo e curativo. É isso aí. Você tem entendido bem o que é a homeopatia? Um tratamento que tem sido disponibilizado aí no mercado, mas muita gente ainda desconfia. Existem muitos mitos que consideram a homeopatia como um tratamento que não pode ser tão levado a sério. Outras pessoas já preferem esse tipo de tratamento por ser um tratamento mais light, menos invasivo. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você, buscando esclarecer, tirar dúvidas e ajudar você a, quem sabe, se utilizar mais, de forma mais confiante, da homeopatia. Recebo 2 especialistas aqui no estúdio, a doutora Sandra Alves, que é médica homeopata. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada. Isso aí. Eu agradeço. Homeopatia, o pessoal ainda olha com um pouco de desconfiança, né?
Hoje em dia menos, um pouco, né? Menos. Já é bem mais respeitada do que no início, quando tudo começou, né? A ser mais difundido. Mas hoje em dia já há mais credibilidade, até porque eu até brinco, eu digo que quando Harvard diz que funciona, é porque funciona. Então, vamos entender um pouquinho mais disso no programa de hoje. Aqui, além da doutora Sandra, a gente tem também Lúcio Abondati, ele que é clínico geral, com especialidade em farmacologia homeopática. Obrigada, doutor Lúcio, por estar aqui com a gente. Qualquer esclarecimento é sempre uma coisa muito bem-vinda, porque a população usa a informação como uma forma de poder saber proceder. Né? Verdade, né? Eu acho que informação faz toda a diferença. E acredito muito nisso, que quanto mais a gente fala sobre os temas, quanto mais a gente esclarece sobre eles, a gente vai também gerando confiança na população, né? E é por isso mesmo que a gente está aqui falando sobre homeopatia. Nós fizemos uma opção também aqui no Cabeça para Cima de trazer temas que falem sobre as terapias alternativas, né? Para que as pessoas possam conhecer mais, ganhar confiança. E a homeopatia está dentro desse rol de terapias alternativas. Na verdade, não. Não? Não. Opa! O Brasil tem hoje 3 terapias oficiais. A alopatia, que vocês chamam de medicina comum, a homeopatia e a acupuntura. Nenhuma das 3 é alternativa. Nenhuma das 3 é alternativa. Não, porque, na verdade, uma vez reconhecida a validade da terapêutica, você tem que terminar a faculdade de medicina comum, fazer uma pós-graduação por 2 anos para você poder aprender uma nova terapêutica para somar a que você aprendeu. Certo. Então, dentro, pelo menos, da lei brasileira, e a Alemanha, Inglaterra, França, a homeopatia não é alternativa. Ela é uma terapêutica válida, com o mesmo valor da medicina, que é chamada de medicina comum. A única diferença é que o medicamento que você usa tem a função de restabelecer as funções desse indivíduo. Entendeu? E ela é uma medicina completa. Você vai tratar as mesmas patologias que a medicina comum trataria. Bacana, bacana. A gente... Incluindo emergência. Isso. Então, essas são algumas das questões fortes, né? Até eu costumo fazer isso, mesmo antes do programa, a gente sabe que vai discutir algum tema, e conversar com pessoas, ouvir a ideia das pessoas, ver como é que elas percebem, né? O tema, etc. E, olha, não teve uma pessoa que eu falasse, falei com algumas, né? Que não considerassem ou que não tivessem esse olhar de medicina alternativa. Mas a gente vai ter um pouquinho mais lá na frente, um bate-bola sobre isso. Perguntas mesmo que o pessoal colocou, e a gente vai ainda continuar esclarecendo. Eu já aprendi, né? Já comecei aqui aprendendo. Não é alternativa, é um tipo específico de medicina que requer uma formação. E é reconhecida pelo Conselho Regional e Federal de Medicina. Então, deixa de ser uma coisa alternativa, passa a ser uma coisa oficial, uma especialidade. Certo. Não é? Por isso que é importante, às vezes, a gente tentar recomendar às pessoas, não é? Que tentem ver se aquele médico que está atendendo ou que vai atender, se primeiro realmente é médico, não é? Segundo, se tem uma formação oficial, um título de especialização, porque não é só porque antigamente se dizia assim, a homeopatia não tem efeito colateral, não faz mal, então qualquer um pode tomar, não é? Então... É verdade. As pessoas se aventuravam, digamos assim, né, a tomar determinados remédios sem saber não é, quem estava receitando. Então, é especialista, tem que ser especialista, tem que ter uma formação, uma pós-graduação, porque é uma forma terapêutica diferenciada. Tá, então vamos começar a falar sobre o que é a homeopatia para tentar pontuar e deixar o nosso público bem entendido sobre isso. O que é esse tipo de tratamento? Eu vou usar a alternativa um monte de vezes aqui, né? Mas a alternativa agora no sentido de optativa, de opção. Você poderia dizer que a homeopatia é uma alternativa terapêutica, mas não é uma medicina alternativa. Perfeito. Essa alternativa terapêutica chamada... Então, não tem nenhum problema de você colocar uma alternativa? Como a alopatia é uma alternativa, como a acupuntura. Como a cirurgia.
uma cirurgia é uma alternativa. Às vezes, né? Às vezes não tem cirurgia. Às vezes não tem alternativa, sim, não tem alternativa. Não. Mas às vezes tem, né? Mas entendi, é isso mesmo. É um tipo, é uma opção que se faz por um tipo de terapêutica, é um tipo de tratamento. De abordagem, certo? né, do paciente. Então, o que é a homeopatia? E qual é a principal diferença dela para os tratamentos alopáticos? Se você pegar... As pessoas estão acostumadas com a medicina comum. Se você tiver uma dor de cabeça, a pessoa te prescreve, por exemplo, um analgésico. Então, teoricamente, porque a dor de cabeça sumiu, você acha que você tratou aquele processo. Não é verdade. Você suprimiu um sintoma. Às vezes, por exemplo, eu já peguei pacientes, por exemplo, em pronto-socorro, em que a pessoa chegou e tomou durante uma semana o analgésico que estava com dor de cabeça, era hipertensão arterial. Ela está tirando o sintoma, mas não está eliminando a causa, nem o que levou aquele sintoma a aparecer. As pessoas têm febre e tomam um antitérmico. Estão eliminando o sintoma, mas não estão tratando a causa. Na homeopatia, nós não podemos fazer isso. Eu tenho que fazer uma avaliação clínica muito bem feita desse paciente para entender por que aqueles sintomas estão manifestando. E no tratamento de homeopatia, você tem que procurar uma terapêutica para restabelecer o equilíbrio de saúde daquela pessoa. Se ele tem uma infecção, eu vou trabalhar imunologicamente nessa pessoa para que ele possa combater essa infecção. Se eu tenho, por exemplo, um quadro hipertensivo, eu vou ter que entender as causas que levaram essa pessoa a fazer um quadro hipertensivo e não o vizinho. Entendeu? Isso não cai doença não cai do céu. Então, aquela coisa que as pessoas estão acostumadas, eu quero um remedinho para poder ir trabalhar agora. Esse processo de você engatilhar a doença e adiar o tratamento, normalmente, esse tipo de processo, na verdade, você está tornando cumulativo um processo que você podia tratar. Na homeopatia, isso não ocorre. Na época que Hahnemann descobriu e postulou as ideias da homeopatia, em 1796 foi a publicação do primeiro trabalho, ele percebeu, e a medicina era muito arcaica naquela época, fazia sangria, fazia vomitório, era uma medicina muito arcaica mesmo. Ele pegou um trabalho que mostrava que um indivíduo tinha tratado malária usando a casca de uma árvore. E não era nem prática tomar um medicamento pela boca para você tratar alguma coisa. Ele achou muito interessante aquilo, arranjou um pouco da casca da tal árvore. E como ele não tinha malária, ele estava no meio da Alemanha, ele pegou, pura e simplesmente, triturou aquela casca de árvore e tomou aquela substância para saber que efeito fazia nele, que não tinha nada. E ele passou 3 dias com sintomas equivalentes da malária. Febre alta, subia, baixava, o mesmo processo que tinha. E ele achou muito curioso. Cara, o indivíduo tem a malária, toma isso e o problema some. Eu não tenho nada. Tomei essa substância, ele produziu uma imitação desta doença no organismo. Será que, na verdade, esta imitação de doença não está desfazendo aquilo que a doença real está causando? Para saber se isso era verdade ou não, ele pegou uma substância que era muito comum na época, o enxofre, e ele decidiu dar o enxofre a várias pessoas e pediu para cada uma delas anotasse que sintomas tinham, depois de fazer a ingestão de pequenas doses. Como o enxofre em doses grandes é venenoso, ele deu doses microscópicas do enxofre. E muitas pessoas começaram a relatar queixas semelhantes. Começava a ter inconstância intestinal, tinha diarreia ardente, tinham problemas dermatológicos. Só que as pessoas, na época, anotaram todos os sintomas. Elas perceberam que ficaram muito preguiçosas, ficaram muito bagunceiras, ficaram avessas a tomar banho ou ter higiene. Então, ele anotou sintomas mentais, sintomas físicos e sintomas externos, dermatológicos. Ele tinha um retrato de um vagabundo, alguém com diarreia, com problemas de pele, muito preguiçoso que não queria trabalhar. E ele procurou alguém na parte baixa da cidade que tivesse as mesmas patologias e pagou essa pessoa para tomar pequenas doses diluídas no enxofre. E reverteu completamente o quadro dessa pessoa. Então, ele viu que ele podia fazer este processo invertendo a doença a partir daí. E em cima disso, ele não tinha uma base medicamentosa, ele foi experimentando com cada substância que a natureza tinha, desde os alimentos de casa, seu sal de cozinha, a cebola, cada substância foi testada para ver que efeito produzia no indivíduo são e foi feita uma base de dados. Essa base de dados, outros cientistas se incorporaram a esse processo e fizeram a matéria médica que o homeopata usa.
Perfeito. Talvez essa base, né, da homeopatia, que ela, de alguma forma, ela desconstrói ou ela pega, trabalha com aquela a pessoa sã e causa os sintomas da doença, acaba acarretando um certo mito para a homeopatia de que muitas vezes a pessoa que vai se tratar com homeopatia, ela acaba piorando em vez de melhorar, né? Eu quero entender um pouquinho mais como é que esse negócio funciona, como é que a homeopatia efetivamente funciona e por que tem tanta polêmica entre homeopatas e alopatas. Que negócio, que briga é essa? Logo depois dos nossos comerciais, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Hoje a gente está conversando aqui sobre a homeopatia, que a gente já aprendeu que ela não é uma terapia alternativa. É uma alternativa de tratamento, sim, mas não uma terapia alternativa, né, doutor Lúcio? Vamos defender a nossa posição, Não, né? exatamente. Custamos tanto para alcançá-la. Não, pois é. Isso aí, não, tem que ficar claro, tem que Não, ficar são 3 absolutamente oficiais no Brasil. claro. A gente não pode esquecer também a acupuntura, que também Claro. é medicina oficial. Aham, perfeito. Olha só, por que tem assim, quase que uma competição entre homeopatas e alopatas? Por que essa disputa? Na opinião de vocês, por que isso acontece? Às vezes os médicos da medicina tradicional, vamos chamar assim, né? Eles não recomendam a homeopatia. Desconhecimento é a principal causa. Porque, na verdade, o alopata nem sempre recebe a informação durante o período em que ele estuda. Entendeu? A minha colega aqui Eu posso falar também um pouquinho? Exatamente. Pode e deve, Sandra, porque o pessoal Eu falei. diz que homeopatia é bolinha de açúcar e que não funciona. O que acontece? A homeopatia no Brasil, ela tomou um corpo de alguns anos para cá, né? Quando eu digo um corpo, é um corpo oficial, não é? Com uma pós-graduação, com uma respeitabilidade científica, não é? E as pessoas ainda vivem, principalmente quando eu digo as pessoas, não é nem tanto o paciente, né? É a própria classe médica. Eu acho que por um desconhecimento, não é? Por um não querer tomar, digamos assim, contato com uma forma de ciência nova, porque hoje em dia, através da física e da química quântica, a gente consegue entender os princípios homeopáticos. Mas antigamente, eu até compreendo que os colegas que nunca fizeram um curso, nunca conheceram os princípios básicos da homeopatia, e até mesmo quem se aventurava a conhecer, para a mente alopática, não é muito complicado. É muito complicado. Eu digo que o homeopata nasce pronto, ele só faz estudar. Não, é uma verdade, porque você tem que ter uma percepção do que é tratar uma pessoa, não é? Se você acha que tratar uma pessoa, chegar lá, como o nosso colega falou tão brilhantemente aqui, dar um remédio para dor de cabeça e deixar ele com hipertensão, às vezes uma função renal que não está bem, às vezes uma função hepática, não é? E não ser investigado a pessoa no todo, às vezes é uma dor de cabeça reacional, a pessoa sofre um baque emocional, engole aquela emoção, não pode extravasar, o que ela vai fazer? Aquilo vai ter que sair por algum lado. É o que eu digo, gente, as reações saem, elas vão sair. Então, um sai tendo enxaqueca, outro sai tendo asma, outro sai tendo diarreia, não é? Cada pessoa tem a sua forma de reagir. A homeopatia é uma medicina individualizada. Ela é uma medicina que ela não torna genérico um tratamento. A gente não tem um remédio que teve dor de cabeça, vai tomar tal remedinho. É que nem a gente brincava antigamente, quando eu trabalhava no INPS, o pessoal brincava assim, pessoal da febre, filha da direita, sem febre, filha da direita. Não existe isso em homeopatia, gente, por favor. Então, as emoções contam muito, a forma como a pessoa reage.
O paciente, ele chega ao médico com reservas. Isso é importante a gente valorizar também, não é? O médico homeopata, ele tem que ter um approach, ele tem que saber como ele vai conseguir contatar aquele universo diferenciado que é um paciente. Né? Nós somos vários aqui, cada um de nós é um universo. Tem uma das perguntas assim, muito comuns dentro dessa questão do tratamento homeopático, é essa história, né, de que com a mesma doença, eu tenho a mesma doença da minha amiga, por que eu tenho uma fórmula, ela tem outra fórmula? Por que acontece? Ele tem a mesma manifestação. Tem o mesmo rótulo. Não, e se a gente for observar na realidade, nem vai ser igual. Porque as pessoas chegam e dizem assim, eu tenho enxaqueca. E minha amiga teve enxaqueca também. Foi no homeopata, ela ficou ótima, ficou curada, igualzinha a mim. Não é. Não é. Se você for analisar, a enxaqueca, entre aspas, de uma é completamente diferente da enxaqueca da outra. Entendeu? A própria dor é diferente. Entende? Então, isso tem que ser valorizado. Por quê? Porque senão, você pode até tirar a dor, mas você não está curando a pessoa. Qual é a principal diferença entre uma consulta, um processo, né, inicial de tratamento, consulta e tratamento, através da homeopatia, a principal diferença desse tipo de tratamento para um tratamento alopático? Pensa na investigação policial. Se a sua televisão sumir em casa, você não vai achar que ela evaporou. Alguém entrou, tirou a televisão dali. Pode ter levado para um concerto, pode ter roubado a televisão, pode levar para casa de um vizinho. Então você vai procurar a causa que fez a televisão sumir. Tá certo? O homeopata sempre vai procurar a causa. A doença em si não é a expressão. A origem, né? A origem daquele processo que vai determinar que tipo de tratamento o homeopata vai dar a ele. Por isso que as consultas, por exemplo, são consultas onde o homeopata pergunta muita coisa. Porque o corpo reage de várias formas. Não só, o fulano está com dor de cabeça ali, sim. No estômago ele tem alguma alteração? Na área de comportamento, o sono dele está sendo afetado? Como é que ele evacua? Como é que a pele dele está reagindo? Porque é um circuito fechado. É verdade. Você não está tratando um pedaço da pessoa, você está tratando aquela pessoa dentro do contexto em que ela vive. A gastrite que dá no bancário por engolir sapo o dia inteiro, tendo que aprovar o empréstimo, que nem não dá muita confiança e o estômago queima, por excesso de cortisol, por exemplo, que está aumentando o suco gástrico dele. E hoje em dia, né, nós contamos com uma ajuda que eu acho maravilhosa, né, que é justamente essa possibilidade do conhecimento científico. Porque muita gente, às vezes, enfoca a homeopatia como sendo uma medicina arcaica, aquela história de bolinha sem nada dentro. Bolinha de açúcar. Exatamente. E aí é que eu digo, olha, eu não discuto. Pega um físico quântico, um químico quântico, que ele vai te explicar o princípio, né, da atividade em quantidades mínimas, que é a homeopatia, né? Quanto mais dinamizado, mais potente é a abrangência dela, porque vai do mental, do emocional para o físico. Né? Então, hoje em dia, isso é científico. E, além disso, nós contamos com o avanço até da própria homeopatia, né? Pela escola francesa, onde a gente tem uma investigação vendo também a parte física. Né? A pesquisa continua até hoje. Esse processo investigativo, no momento da consulta, ele vai se dar pela entrevista, pelas perguntas que o médico vai fazer com essa abrangência que o senhor colocou, ou ela se utiliza também dos exames médicos específicos? Medicina continua sendo a mesma coisa. É verdade. A gente vai fazer uma boa anamnese, você vai indagar tudo para entender o início daquele problema, o que foi que desencadeou. O exame físico é o mesmo exame físico. A chamada história patológica pregressa, né? Que a gente aprende isso na faculdade. Na faculdade, né? Todo o relatório, desde papai, mamãe, vovó, titia, a história da família. Até o contexto de vida que ele está vivendo. O exame de laboratório, as pessoas têm um equívoco. O médico bom é o que prescreve muitos exames. Por que isso é um equívoco? Porque o exame é sempre complementar. Você tem que pedir o exame complementar para esclarecer uma dúvida que você já tenha. Se você pedir... Eu vejo gente chegando com um calhamaço de exames desse tamanho. Eu fiz exame, estou ótimo. Eu falei, tem certeza? O que você tinha que motivou essa lista inteira de exames?
Aí, por exemplo, a pessoa chega lá, eu faço aquela avaliação e na hora de pedir, o senhor só vai pedir isso? Claro. A única dúvida na sua clínica que justificou esclarecer, e o exame vai esclarecer se é uma hipótese diagnóstica ou outra, foram estes. Essa lista toda que você me deu aqui, por exemplo, está faltando exatamente este exame aí no meio. Às vezes o paciente não gosta muito disso, né? Porque Não. ele gosta de ter um monte Ele acha de exame. que fez ele o check-up. É, exatamente. E se não tiver aquilo, parece que o médico não está investigando com profundidade, etc. Né? Eu tenho um parecer, assim, isso é meu, cada médico tem a sua conduta, Claro. né? Eu ouço para o meu paciente, né? Eu trabalho muito com mulheres, né? Por incrível que pareça, tendo homens também. Mas eu trabalho muito, a minha clientela, eu diria que 90% é mulher, 10% homem. Então, o que eu, em quase 40 anos de experiência clínica, né? Eu fui alopata, como clínica médica, né, como clínica geral, e sou homeopata. Eu, particularmente, o meu paciente, quando ele chega a mim, eu gosto de conversar com ele, né, e ver o estado dele. Tá? Eu, particularmente. Então, o que é que eu faço? Eu não vou enchê-lo de exames, mas eu vou pedir um bom check-up. Primeiro porque eu preciso conhecer aquele paciente emocionalmente e fisicamente. Não é? O que a gente, às vezes, encontra de deficiências, por exemplo, agora, eu acabei de chegar de Coimbra, que eu fui fazer uma pós-graduação em gerontologia na Universidade de Coimbra, dentro do hospital da universidade. Então, lá eles têm um protocolo que aqui no Brasil a gente deveria ter, principalmente para pessoas com mais de 40 anos de idade, não é? Que é aquele protocolo de você fazer uma análise biológica do paciente, não é? Você analisar como está aquela bioquímica. Né? Às vezes, o paciente ainda não manifestou fisicamente um processo patológico, né? Como é o caso da vitamina D. Eu tenho feito isso em consultório. É impressionante a quantidade de mulheres jovens, de adolescentes, até de crianças, que têm, sem contar nos idosos, que têm deficiência de vitamina D. E que hoje em dia, na Europa, está sendo muito valorizado. Por quê? Porque sabe-se, né, ainda não completamente como, mas sabe-se que ela traz sérias consequências à saúde. A falta dela. A falta dela, né? Então, eu, dentro do meu contexto, não vou ficar pedindo toda hora um exame, mas que uma vez por ano o meu paciente vai fazer aquele check-up, que eu brinco até com eles, eu digo, olha, vamos fazer o check-upão, hein, gente? Porque vai me informar, entende? Eu brinco, porque eu digo assim, bom, uma tumoração, você apalpa, você sente, não é? Mas uma deficiência de vitamina D está no sangue. Perfeito. Né? É mais difícil de perceber. O meu dedinho ali na veia... Não vai te dizer não se vai está me faltando dizer, ou não. Entende? Né? Então, perfeito. é assim, eu particularmente faço isso. Peço uma vez ao ano. E aí vou trabalhar em cima daqueles parâmetros, né? Porque, por exemplo, você pede função hepática, né? Às vezes o paciente teve uma hepatite e nem soube, né? Aí quando você vai ver, você pede um ultrassom daquele fígado, poxa, teve uma hepatite, está aqui, está marcado, vamos dar uma olhadinha nesse fígado. Aí o paciente está iniciando uma esteatose. Se eu não intervenho, ele vai a uma cirrose. Portanto, né? Então é a forma preventiva, como né, você pode ver, da homeopatia. a medicina não tem diferença entre a homeopatia e a alopatia. Os exames são pedidos? São. A avaliação clínica do paciente é a mesma? Talvez até mais extensa, porque o homeopata, por uma questão de entender contexto de vida daquela pessoa, entender como ele vive na família, no trabalho que ele tem, como ele lida com os filhos, como lida com a esposa, como ele lida no dia a dia. Às vezes o problema dele é uma disfunção. E se você não corrigir este processo em si, ele vai continuar padecendo o problema. Perfeito. O objetivo do homeopata é sempre a alta. Por quê? Se ele puder pegar, restabelecer a condição, ele vai devolver a liberdade ao paciente dele deixar de continuar tomando um medicamento ad eterno. E até de desenvolver uma doença grave, mais né? grave, mais grave. A gente já precisa fazer mais um intervalo. Vamos dar mais uma paradinha e na volta eu quero ouvir de vocês. Quem pode usar a homeopatia? E também a questão de quais são as doenças
mais indicadas, né? Se é que existem doenças mais indicadas. É verdade que a homeopatia considera que tudo é emocional? Essas e outras questões, já, depois do nosso intervalo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Hoje a gente falando sobre homeopatia e a gente aprendendo coisas bacanas sobre essa alternativa de tratamento médico, né? A gente sempre está aqui trazendo os recadinhos para você, mas além desses cuidados com a saúde, tem aquele recadinho diário que eu quero passar para você agora. Veja aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí. E aqui tudo que a gente quer também é fazer a vida das pessoas, né, melhorar a vida das pessoas. Aliás, é lição, né? É isso aí. Lição. Desde o nome do programa, cabeça para cima, né? Quem está de cabeça para cima tá legal. É verdade. Queridos, então, essa questão, existe algum tipo de doença específica, tipo de doença que pode ser tratada com homeopatia e outras que não podem ser tratadas com homeopatia? Não, a terapêutica é ampla. Você pode tratar praticamente qualquer tipo de patologia com homeopatia. O que a gente, por exemplo, não pode tratar é aquilo que é cirúrgico. Porque houver, por exemplo, uma alteração anatômica que você vai ter realmente que colocar, a homeopatia, nesse caso, abre o espaço, faz o pré-operatório, faz o pós-operatório, ela é usada na emergência. Não existe uma patologia que você diz assim, a homeopatia não é aplicável aqui. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fiz a pós-graduação foi perceber que muitas patologias que eu não tinha tratamento na alopatia, eu fazia manutenção, tinha tratamento na homeopatia. Eu comecei com a cardiologia. Fantástico. Tratamento e, às vezes, na maioria das vezes, cura, né, colega? Mesmo. Eu fazia cardiologia, eu trabalhava com a cardiologia. E tinha pacientes meus que diziam mesmo, na época não havia medicamentos gratuitos, eles diziam, doutor, o senhor pode prescrever, mas eu não vou tomar. Eu falei, mas o senhor tem hipertensão, o seu quadro hipertensivo é muito grave. Ele disse, doutor, eu tenho dinheiro para pagar o leite das crianças ou tenho dinheiro para pagar o remédio. Se eu estivesse na minha posição, eu faria o quê? E eu fazia a pós-graduação na época e tive aulas de cardiologia em homeopatia e, para minha surpresa, eu tinha uma alternativa terapêutica para oferecer a esse paciente. E fiz a minha pós-graduação e o meu trabalho final exatamente em cima de pacientes que dei alta e que eu não poderia ter tratado, que manteriam a medicação por longo tempo. Outra coisa que é surpreendente para nós, pelo menos para mim, foi na época, foi perceber a urgência da homeopatia muito rápida. Então, uma queimadura, um traumatismo, um processo de sangramento, aquilo que teoricamente, a homeopatia é lenta. Isso era uma fantasia. Porque isso, na verdade, é uma das questões colocadas de uma maneira muito forte pelas pessoas. Não, tratamento com homeopatia é muito lento, demora, mas é um tratamento Celeste, muito... que elas nem gostam de pensar nessa alternativa porque é um negócio muito... Você levaria dizendo que não é verdade. A homeopata? Não, né? Porque o primeiro passo é a emergência, né? Depois pode Se levar você não assim. levaria, como você sabe qual seria a velocidade de um queimado na homeopatia? Você vai achar que é da doença crônica. Pois é. É isso, né? Os nossos comportamentos, eles são guiados pelo aquele tipo de informação que a gente tem. Mas você sabe o que acontece? O que eu percebo dentro do consultório é assim, o paciente, ele associa, que geralmente um tratamento crônico, não é? Se você tem uma doença crônica, por exemplo, artrite, né? Artrose, isso todo mundo entende, sabe o que é, né? Então, as pessoas vivem dependentes de quê? Cortisona, anti-inflamatório, fisioterapia, irarará. Bom, ela vai para o médico homeopata, ela vai ter que passar por um processo de tratamento mais prolongado. Por quê? Ela vem
de N químicas. Intoxicado, Quanto né? tempo demorou essa doença se instalando? O Claro. organismo reagindo com baixa de imunidade, com uma série de coisas. Então, eles dizem assim, puxa, isso é um tratamento a perder de vista, que nem obra, o pessoal brinca que é obra de igreja, né, que não acaba nunca. Mas, gente, não é isso. É porque um processo crônico vai demandar um trabalho prolongado. Porque até você trazer a reatividade da energia vital daquele paciente ao ponto curativo, vai demorar. Você tem que limpar, né, vários... É que nem descascar cebola. Você tem que ir tirando casquinha, né? Aí vai aparando, sem deixar o paciente, que isso também eu acho muito importante, fazer grandes agravações, né? Porque ninguém vai querer, digamos assim, se tratar e daqui a pouco ter uma crise imensa, não é? Então, para você conseguir fazer isso, você tem que ter paciência. De onde vem o remédio da homeopatia? Como é que é produzido? Se não é, né? Se não são os remédios que a gente já conhece, como é que é feito esse remédio? Da mesma forma que o remédio... Bolinha de açúcar? Não. Você está falando da mesma coisa que todo remédio comum tem, o veículo. Na verdade, ninguém está falando aqui, quando você fala da bolinha de açúcar, você está falando do medicamento. Você está falando apenas do veículo. Como você pega um comprimido, você vai ver que tem o mesmo veículo na bula. Está ali, está descrevendo a composição. O remédio de homeopatia é retirado de praticamente todos os elementos da natureza. Insetos, plantas, minerais, todas essas substâncias foram avaliadas, foi feito um mapa completo dos sintomas que elas deveriam tratar e o acesso a estas substâncias todas a gente tem à disposição. Então, na verdade, as pessoas, homeopatia é fitoterapia, acha que é só plantas. Mas eles confundem muito, o paciente confunde. Pois e muitos daí são talvez a questão do conceito de medicina alternativa. Eu fiz até um programa aqui na rede que eu falei sobre isso. A fitoterapia é absolutamente diferente. Completamente. O conceito da homeopatia é o conceito da dinamização. Certo. Né? A fitoterapia, você pega a erva, a planta, ou lá o que seja, né? Geralmente uma planta, uma erva, e você faz dali um chá. Né? Na maioria das vezes. Ou você faz uma trituração em bruto daquela substância, encapsula e a pessoa toma. Isso é fitoterapia. Não vai ativar a energia vital, não vai passar pelo processo de dinamização, de potencialização energética, de nada disso. Perfeito. Né? Agora, deixa eu só agregar uma coisa que eu acho bom para que as pessoas saibam, até que o colega falou, vou só dar uma complementadinha. Hoje em dia, a gente conta com um recurso muito importante, que são os bioterápicos, né? Exatamente. Que é uma coisa assim que a gente, dentro da homeopatia, é um recurso terapêutico. O que é bioterápico, gente? É o seguinte, como se fosse, entre aspas, uma vacina dos próprios órgãos. E a gente tem um resultado maravilhoso com isso também, associado. A gente usa, digamos, pâncreas dinamizado, fígado dinamizado, veia dinamizada, várias partes do cérebro dinamizado, né, para quem tem depressão, né? A gente faz, dinamiza hipotálamo, córtex, este hipotálamo hipofisário, e a gente faz um tratamento bem mais natural, sem um efeito colateral, sem uma dependência química, né? Que pode ser usado até em grávidos. Complementando o que ela disse, tem os isoterápicos. Você sabe que é sensível a uma determinada substância. E a gente manda fazer um medicamento daquela substância que você é sensível e o seu organismo passa a não demonstrar mais aquela sensibilidade. Leite de vaca, por exemplo, tem pessoas que têm intolerância, você pode pegar e fazer... Seria o equivalente de uma vacina, contra qualquer substância. Fantástico isso. E essa é uma terapêutica que a homeopatia oferece, que é extraordinária. Muito bom. Queridos, assim, né, o nosso tempo aqui voa, ainda mais quando o assunto é bom e os convidados são ótimos, o tempo parece que, uau, vai embora todo. Quem pode usar esse tipo de medicina? Qualquer faixa etária, qualquer pessoa. Não há inconveniente. Podia ser um bebê de um dia, podia ser um idoso, podia ser um comatoso no hospital. Pré-operatório, pós-operatório, pessoas que sofreram um traumatismo qualquer,
queimados. A resposta da homeopatia faz com que este organismo trabalhe para restabelecer o estado de normalidade e cura. Não há, é contraindicada a homeopatia nesta pessoa. Isto não existe. Inclusive associada a outros medicamentos, que era um mito também, né? Exato. Porque as pessoas antigamente achavam, se toma homeopatia, eu não posso tomar. Pode. Pode, porque o médico homeopata não é louco de tirar uma insulina de um paciente insulino dependente. Claro. Né? Nós temos isso. Eu digo o seguinte, nós antes de tudo somos médicos, gente. Né? Isso não vai mudar. O médico homeopata, ele é um médico. Né? Se houver necessidade de uma indicação cirúrgica, a gente vai acompanhar aquele paciente, não é? Com o nosso pré-operatório, o pós-operatório, e o paciente vai operar. Portanto, quem toma um remédio, um remédio homeopático, ele pode também estar tomando um outro remédio. Sem dúvida, muitas vezes. E isso não tem nenhuma incompatibilidade. Imagine um paciente imunossuprimido, em que você vai dar um medicamento de homeopatia para ele restabelecer, ele está com uma infecção, e você vai dizer assim, não, eu não vou dar um antibiótico, porque se eu sou homeopata, não sou... Você nunca arrisca a vida do paciente. Você sempre vai tratar esse paciente. O paciente é sempre quem tem que ganhar. Perfeito. Não é o orgulho, sempre. Não é a divisão de uma classe, nem nada disso. Até porque o homeopata não tem divisão de classe, viu? Pelo menos eu não tenho. Eu trabalho harmonicamente com os colegas cardiologistas, cirurgiões, endócrinos. Eles indicam para o homeopata hoje em dia, exatamente porque, na verdade... O alopata, o homeopata, os dois estão trabalhando para o paciente. O paciente, né? E isso é o que a gente colocou desde o início do programa. A própria Organização Mundial de Saúde vem recomendando o uso da medicina homeopática. Né? E isso é muito bom. Sim. Eu já preciso fazer mais um intervalo. Nosso último intervalo. Vamos a ele e voltamos já já. Obrigado. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, falando sobre homeopatia, como sempre, nosso programa fica com gostinho de quero mais, mas essa é a situação melhor. O pior é quando a gente fica com aquela sensação de que falou tudo e essa coisa toda. Uma última pergunta aqui para vocês. As fórmulas encontradas em farmácias, elas funcionam? A gente pode comprar fórmula em farmácia e tudo funcionar, funciona. Pode comprar? Pode, porque é uma opção sua. Deve? Não. O ideal é que você vá procurar um médico para ser tratado, porque essa fórmula pode melhorar um sintoma, mas não é, entre aspas, um tratamento. Lembrar que a pessoa não está tratando a doença, nem está tratando a si mesmo, está tratando apenas um sintoma. Perfeito. Se aquilo se vai ser mascarado pelo remédio, a pessoa está assumindo essa responsabilidade. Perfeito. Entendeu? Precisa de receita médica para comprar remédio homeopático? Sim, precisa. E tem farmácias específicas de homeopatia com bons farmacêuticos, que a gente exige muito. Porque você pode prescrever um medicamento, o farmacêutico não ser confiável, não vai funcionar. Perfeito. Outra coisa Portanto, isso também é uma característica, né? É medicina oficial, tem que ter receita médica, não tem ficar que ter repetindo o remédio indeterminadamente, né? Só que com o olhar de uma forma, para esse ser humano, de uma forma integral. É uma ciência. É uma ciência, perfeita. Médicos, pessoas formadas e que têm que ser capacitadas para isso, né? Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Nós agradecemos, né? Essa oportunidade, esse espaço para a homeopatia. Muito obrigada. Excelente. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Se você tiver dúvidas ainda e quiser mandar para a gente, pode mandar. Se vocês quiserem, a gente pode até repetir a dose e voltar a conversar aqui sobre homeopatia. Obrigada a você também que participou conosco aí em casa e terminamos o nosso programa com boa música. Hoje, a boa música do Val Martins. Paz. O que era e que há de vir, Filho do Deus Altíssimo, grande eu sou. Toda a autoridade está em suas mãos, soberano leão de Judá. Todo pecado e morte venceu na cruz.
trouxe libertação para todos nós. Somos seu povo eleito e vencedor, adorado para sempre Jesus. Eu irei, seguirei o Senhor até o fim. Bendirei, levarei o seu nome santo por onde eu for. Seu amor me ungiu, me tornou cativo do céu. Sou herdeiro do seu reino de justiça. Rasgou o véu da nossa separação, seu sacrifício deu-nos acesso ao Pai. Nova aliança deu-me um novo anel, reino em vida por Cristo Jesus. Todo pecado e morte venceu na cruz, trouxe libertação para todos nós. Somos seu povo eleito e vencedor, adorado para sempre Jesus.